Olá, queridos, graça e paz. Espero encontrar todos bem e guardados pelo Senhor. Sou o André Marcos, convido a todos a estudarem a lição de número 8, que tem como tema Jesus, presente de Deus para o mundo. O texto bíblico está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19. Meus queridos, na introdução dessa lição, o autor relata sobre como funcionava a política internacional do Oriente. E ela nos traz uma ideia sobre o significado da propiciação. Um rei de uma nação, para se manter seguro, ele enviava presentes a outro rei de uma nação mais forte, de uma nação maior. E assim era um gesto de estabelecer a paz, para que eles tivessem segurança em sua nação. Podemos então ter uma ideia sobre a propiciação, que era desviar a ira mediante a oferta de um presente. Veja o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3 e o versículo 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O termo grego para propiciação significa que Deus nos tornou favorável através da morte de Cristo. É uma figura de linguagem que nos mostra, de inimigos que nós somos, Deus nos tornou amigos. Foi uma iniciativa do próprio Deus. No Novo Testamento, a ideia que mais se aproxima é a reconciliação. Deus ofereceu Cristo ao mundo para fazer as pazes com este. Logo, toda iniciativa vem de Deus. Conforme está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3 e o versículo 27. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Propiciação é o ato de Deus e não nosso. O primeiro ponto dessa lição nos fala sobre a ira e a misericórdia de Deus. Como propiciar sugere a ideia de pacificar através de um presente, muitos se escandalizam, pois parece que estão subornando a Deus. Mas nada disso. A oferta do presente vem de Deus. É Ele quem oferece o presente. Nós não temos nada a oferecer. Isto é uma figura de linguagem que Paulo se utiliza e também para destacar que Deus, ele também fica irado. Pelas Escrituras nós sabemos que Deus, ele é tardio em irar, mas ele se ira. Veja o que está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Vejam também o que está escrito na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e o versículo 6. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa destas coisas.
Meus amados, Deus, ele fica irado. Todo pecado é uma afronta contra Deus, contra a sua santidade. A propiciação se dá quando Deus tempera a sua ira e sua misericórdia. A sua ira não é um descontrole emocional, mas faz parte da sua moralidade. E aqui eu quero deixar um destaque do autor da lição. Se ele não se indignasse contra o erro e o pecado, não seria santo. Por ser santo, ele se ira contra o pecado. Por ser santo, tem misericórdia. Nele, ira e paciência se ajustam. Aqui surge a propiciação. No tópico 2, o autor nos faz uma pergunta: como remover a ira de Deus? Eis a resposta: a ira não se remove, ela se desvia. O pecado tem um preço, e ele é tão sério aos olhos do Senhor que exige a morte do pecador. Conforme nos diz as Escrituras, toda pessoa que pecar certamente morrerá. O pecado só é aniquilado pela morte. No Antigo Testamento, Deus nos ensinou essa lição, estabelecendo ali o sacrifício. Sem o derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. O terceiro ponto dessa lição vai falar sobre a ideia do tabernáculo. O tabernáculo era um templo de Deus móvel, que durante a peregrinação pelo deserto era o lugar onde Deus se encontrava com o povo, era a morada de Deus. No tabernáculo tinha as suas divisões. O lugar santo, onde ficava o povo, e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. No lugar santíssimo se encontrava a Arca da Aliança. E a tampa dessa arca era chamada de propiciatório, pois era nessa tampa que era derramado o sangue do animal para o perdão dos pecados. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para oferecer um sacrifício pela expiação dos pecados do povo. Podemos entender que propiciação e perdão andam juntos na Bíblia. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente através de Cristo podemos receber o perdão dos nossos pecados. O quarto e último ponto dessa lição fala sobre a obra de Cristo. E o autor destaca a parábola do fariseu e do publicano, que está escrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 18 e o versículo 13, que diz assim: o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Nesse versículo, o publicano pede a Deus que seja propício dele, ou que ele seja a sua propiciação. O publicano sabia que não era bom, nada de bom vinha dele, que ele precisava do perdão de Deus. Enquanto o fariseu se justificava em suas ações e achava que tudo que ele fazia era bom e por isso não precisava do perdão de Deus, aquele publicano sabia que só obteria o perdão
através da propiciação. Neste versículo, vamos encontrar de forma resumida a missão de Jesus. Ele é o presente de Deus que reaproxima as partes afastadas, Deus e o homem. Somente através de Cristo nós podemos ter os nossos pecados perdoados. Assim como aquele fariseu, muitas pessoas acham que não precisam de perdão. Pensam que Deus está super feliz com elas. Suas obras são boas. Outras sabem que precisa do perdão, não merece, mas pede um favor de Deus. A propiciação é um ato da misericórdia de Deus quando esta triunfa sobre a ira. O apóstolo Paulo mostra o sangue de Jesus como nossa propiciação. Ele completa a figura do resgate, no qual nós estudamos na lição anterior. Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados. O Filho presenteou o Pai com a sua vida para perdoar os nossos pecados. Jesus é a propiciação dos nossos pecados. Por isso ele é o nosso advogado. Nós não devemos nada para Deus. Já foi pago por Cristo. Jesus pagou os nossos pecados com a sua vida. Veja o que está escrito na primeira carta de João, no capítulo 4 e versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não temos nada a oferecer. Deus já ofereceu o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A morte de Cristo na cruz é um gesto de amor do Pai. Através do sangue de Cristo, temos perdão dos nossos pecados. Quem crê no poder do sangue de Jesus é perdoado. O pecado ofende a Deus, nos faz entrar em guerra com Ele. Mas, através de Cristo, Deus nos estende a sua mão para fazer as pazes com Ele. A propiciação é um ato de Deus, uma oferta do Pai, uma oferta do Filho. Para concluir essa lição, eu quero compartilhar com vocês, em 3 pontos, o resumo que o autor da lição escreveu. Deus deseja manter bom relacionamento conosco e para estabelecer esta amizade nos ofereceu Jesus Cristo. Ele é o grande presente de Deus à humanidade. O perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo, e é um perdão para sempre. É pela fé na morte de Cristo em nosso lugar que temos paz com Deus. Não é o que somos ou o que fazemos. Ele fez. Isto é graça. Nós nos apropriamos. Isto é fé. Meus queridos, meu coração se alegra em compartilhar com vocês essa lição. Espero que ela tenha tocado o seu coração e que vocês possam estudar os textos que mencionamos durante a lição. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde a sua família e conceda uma excelente semana a todos vocês. Até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue.
Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, não, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Jesus é o teu sangue. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro tua luz. Alvo mais calé, alvo mais calé, se neste sangue lavar.